Nós estamos fazendo a exposição do livro de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, e hoje nós vamos meditar no tema como viver no Evangelho. Como viver no Evangelho. A gente vem meditando nesse texto e a gente tem visto que Paulo escreve essa carta porque aquela igreja da qual ele não conhecia estava passando por um momento assim difícil, porque eles estavam recebendo informações de religiosos, de filósofos, de pessoas que estavam querendo empurrar a cultura para dentro da igreja, e isso estava trazendo uma confusão. Epáfras, que foi quem plantou essa igreja, pede a ajuda do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso, mas ainda assim ele escreve essa carta, instruindo a igreja acerca de algumas verdades. Nós já vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, como Paulo gasta todo esse capítulo, o 1 e o 2, para dizer quem é Jesus, o que é o Evangelho de Jesus, e por que Jesus é maior do que todas essas coisas que estavam afligindo o coração daqueles que estavam em Colossos. Então, o apóstolo Paulo mostra que Jesus é maior do que a religião, Jesus é maior do que a filosofia, Jesus é maior do que a cultura, e Paulo ainda fala que Jesus é maior do que a autoflagelação, ou seja, as pessoas se sacrificavam com o intuito de ter a sua salvação. Vou deixar de, sei lá, alguém que é apaixonado por futebol diz, não vou ver mais futebol esse ano para que eu fique mais santo, do tipo de coisa assim. E aí Paulo vai deixando claro que é só Jesus, não é religião que salva, não é filosofia que salva, não é o conhecimento que salva, não é cultura que determina o seu modo de viver, e nem o seu próprio autossacrifício que vai te trazer salvação. Não existe autossalvação. Depois que Paulo explica tudo isso no capítulo 1, no capítulo 2, a partir do capítulo 3 agora, Paulo vai ser mais prático. Isso é bem comum nas cartas de Paulo. Normalmente ele traz um conceito nos primeiros capítulos e depois ele vai aplicando esse conceito na vida das pessoas. E aí agora, a partir desse capítulo 3, então, nós vamos ver como, então, viver o Evangelho. Nós vamos fazer a leitura inicialmente do verso 1 até o verso 7. Também está aí projetado, você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impurezas, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Feche o olho aí, vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de meditar na Tua Palavra, de pensar a respeito das verdades do Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos conduza em graça nesse momento, que o Senhor, pela Tua misericórdia, me use como Teu instrumento, e que a verdade do Senhor venha de encontro com os nossos corações, Pai. É isso que clamamos a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então eu já dei aqui o contexto do que está acontecendo aqui. Paulo agora quer instruir essa igreja sobre como viver o Evangelho, e a primeira resposta que Paulo dá é o seguinte: pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Olha só o que ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, aqui é um indicativo, é uma ideia, é um fato, olha só. Já que vocês compreenderam o Evangelho, já que vocês entenderam que a salvação é por meio da obra de Cristo Jesus na cruz, já que vocês entenderam que Jesus é Deus e só Ele é o Salvador, já que vocês entenderam que vocês morreram nos seus pecados junto com Cristo na cruz, e que agora vocês têm uma nova vida, já que vocês são de Cristo,
procurem as coisas que são do alto, e aqui é uma ordem. Olhe para cima. Sabe, existe uma lógica na Bíblia extraordinária. Se você pegar o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes vai falar exatamente a mesma coisa que Paulo fala nesses primeiros versos aqui. Porque o livro de Eclesiastes, ele vai mostrando para você do capítulo 1 até o capítulo 12, o que é uma pessoa que olha para as coisas dessa terra. Vai falar sobre trabalho, vai falar sobre prazer, vai falar sobre conquista, vai falar sobre o que o homem pode ter nessa terra. E a conclusão do livro de Eclesiastes é que nada disso traz sentido para a vida. Nada disso traz significância, nada disso traz completude, nada disso faz com que o homem se sinta pleno. E aí ele vai concluir que o melhor então é temer a Deus e seguir os seus caminhos. O que o livro de Eclesiastes nos faz é tirar a nossa mente, é fazer com que o nosso coração e a motivação do nosso coração não seja nas coisas que aqui estão, mas que o nosso agir seja o tempo inteiro olhando para Deus. E o que o apóstolo Paulo faz aqui, a primeira coisa que ele vai aplicar ao Evangelho, a realidade do Evangelho aqui, é justamente isso. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha um pensamento nas coisas do alto. Essa tradução não ficou muito legal. A ideia aqui seria pensai nas coisas do alto. E aliás, esse pensai aqui, essa palavra é tão interessante, essa palavra grega, que ela tem a ver o seguinte, com o pensar aqui é ter o seu coração desejoso, ou seja, há uma intenção, há um sentimento e há uma ação. Tudo que você faz ou vai fazer, seja motivado em Cristo, olhando para o alto. E meu irmão, não é tão fácil fazer isso não. Porque assim, é simples fazer isso quando a gente está aqui agora. Vamos pensar nas coisas do alto, opa. Vamos adorar a Deus, vamos. Vamos confessar nossos pecados, vamos. Vamos dizer que ama o coleguinha do lado, vamos. Mas quando a gente sai daqui e uma pessoa ofende a gente, engana a gente, trai a gente, frustra a gente, aí você não pensa nas coisas do alto, você pensa no seu coração. E aí a sua ação é motivada não pelas coisas do alto, mas é motivada pelo seu próprio desejo. E onde é que está Jesus nisso? Não, pastor, foi muito pessoal, não vou envolver Jesus nesse negócio não. Foi comigo a parada, deixa que eu resolvo, não traz Jesus para cá não, que a confusão foi grande. O que Paulo está dizendo é o seguinte: já que vocês agora são um em Cristo, vocês participam da ressurreição de Cristo, então que seja o Cristo o motivar, o pensar, o desejar, o querer e o agir de sua vida. Seja Cristo. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, ele diz o seguinte: esse cenário da mente, do afeto e do coração exige um ato definitivo de nossas vontades, para que diariamente, continuamente, momento a momento, pensemos e direcionemos nossa mente para as coisas do céu e da eternidade. Se você quer viver o Evangelho, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ser motivado por esse Evangelho, pelas coisas do alto, pelas coisas do céu, por aquilo que Cristo fez, pela eternidade que Ele te garantiu, pela forma que Ele te tornou herdeiro, pela forma que Ele te fez filho, pelo significado e pelo sentido que Ele deu à sua existência. É assim. Primeiro passo é esse. Agora, quando a gente diz, pastor, eu quero pensar nas coisas do alto, mas você sabe o que é? Eu tenho uns probleminha aí, eu tenho que resolver isso primeiro, para depois eu não posso fazer isso agora, eu preciso, porque os negócios meio difíceis, então assim, meu irmão, você não está entendendo. Se
você já foi ressuscitado com Cristo, significa que você já compreendeu que Cristo é tudo. Então, é isso. É lá que tem que estar o seu olhar. É nele que tem que estar o seu olhar. Mas ele continua, olha só. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui há uma mensagem de incentivo para que você seja paciente quanto ao tempo que vai chegar quando Cristo se manifestar. Porque o problema é o seguinte, a gente às vezes pensa nas coisas do alto, quer seguir aquilo que Cristo nos instruiu, quer fazer como a palavra de Deus diz, mas a gente vai tomando tanta pancada da vida, vai tendo tantos problemas que vão acontecendo, e você parece que vai se esgotando, a água vai transbordando, e você chega a um ponto que você quer saber, eu vou chutar o pau da barraca. O que Paulo está dizendo aqui é, olha só, você está em Cristo, e quando Ele se manifestar, então você também vai se manifestar com Ele. Sabe, é aquela cena que eu já disse aqui algumas vezes, que eu imagino assim, gostaria que fosse assim, não sei se vai ser, mas ia ser muito legal, aparecer Jesus, com os arcanjos, querubins, serafins, todo tipo de anjo lá, uns trompetes, um coralzão, mais bonito que a gente já viu na vida, um coralzão de anjo, e aquela luz assim, aquele negócio, parecer que é dia, na minha cabeça, viu gente? Pá! E aí a gente começa a levitar assim, vai encontrando com Ele lá. Você vai indo assim, ó, e aquele coralzão, e Jesus assim, eu penso Jesus rindo assim, recebendo o pessoal, pode chegar, vem. Você tem que imaginar essa cena. Eu não sei se vai ser exatamente assim, eu não sei se vai ser igual Star Trek, né? Que a gente está aqui, tchum, tchum, apareceu lá. Eu acho que ia ser mais legal a gente ir voando devagarzinho, ia ser mais legal. Pá. Eu acho que eu ia fazer até assim, ó. Na hora, né? Mas você tem que imaginar isso, desejar isso, esperar isso, saber que isso de fato é a realidade. Essa de fato é a verdade. Não importa quanto você estude, não importa o quanto você conheça de ritos religiosos, não importa o quão criterioso você seja para viver na sua cultura, se não for Cristo a motivação da sua existência, se isso não for uma verdade real para você, então jamais você vai pensar nas coisas do alto. Mas Paulo é um cara prático, então ele começa a dizer o que é esse negócio de pensar nas coisas do alto. Ah, perdão, olha só, já esquecendo, tem um videozinho aqui bem ilustrativo, está liberado o som aí, Eli? Olha esse videozinho, é o seguinte, o vídeo é em inglês, tem legenda. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é porque não tinha em português. Em português tinha 10 minutos. Então, como a gente não tem esse tempo todo, a gente pôs o inglês. Mas presta atenção, é um vídeo bem simples para ilustrar isso aí. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions, so you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one-cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately.
Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Do alto, meu irmão, é você desejar elas. Tem a ver com as suas escolhas diárias. E aí Paulo vai ser bem mais prático nisso, ele vai dizer o seguinte, olha só. Assim, verso 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Fazer morrer é um ato contínuo, diário, de fazer com que os seus desejos pecaminosos, que estão sempre aí no seu coração, você tem que matar, ser um serial killer de você mesmo, todos os dias, para pensar nas coisas do alto. Olha que loucura. Essa é a realidade. Porque senão você fala assim, Jesus, senta aqui. Você já dirigiu com uma pessoa que, quando eu estava aprendendo a dirigir, acho que todo mundo passa por essa experiência, eu estava dirigindo e meu pai sempre falava, passa a marcha, freia, freia, freia. Não, tá, engata outra, engata. É terrível, não é? Tem nada pior que isso, tem? Tem gente que está fazendo isso. Jesus está no banco do motorista, ele sabe o caminho, ele é Deus, ele sabe para onde é que tem que ir. E você está assim, Jesus, direita, Jesus, direita. Jesus, é para a direita. Jesus, não é para a direita não, é reto. E tem gente que está avançando no volante. Fazer morrer, meu irmão, é fazer morrer o impulso do seu próprio coração. E aí Paulo vai dar inclusive alguns exemplos aqui. Algumas coisas que é fazer morrer. O que você precisa fazer morrer? Imoralidade sexual, impureza e paixão. Isso aqui tem a ver com a questão da sexualidade. Todas essas três palavras têm a ver com isso. Ou seja, tudo que existe de impuro, se você é viciado em pornografia, se você é um cara tarado, sei lá qual é o seu problema em termos de sexualidade, você precisa fazer morrer isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então não abra esse vídeo. Não fique nesse grupo de WhatsApp. Não receba mais e-mails desse seu amigo, desse seu colega. É isso que é fazer morrer. Não participe mais dessa roda que te conduz nessa sua fraqueza. Isso é fazer morrer. Agora, se você diz, não, eu sou forte o suficiente. Que isso, pastor? Eu sei administrar. Isso é igual um bêbado dizendo que vai parar de beber amanhã. Ou é só a última vez. Hoje é só a última. Todo bêbado diz isso, não é verdade? Você é fraco. E se você não admitir a sua fraqueza, você vai continuar pecando. Se você não for um sniper, sabe o que é o sniper? É aquele atirador de elite que acerta bem no meio da testa do inimigo. Se você não estiver disposto a atirar para matar no seu pecado, você vai cair. Você vai cair. Ele ainda diz sobre desejos maus e a ganância. Ah, meu irmão, ganância aqui chama dinheiro. E é interessante que ele compara a ganância à idolatria. É aquilo que move o coração do indivíduo. É a ganância, é o desejo por mais. Não é o pão duro. Às vezes o pão duro é ganancioso também. Aliás, quase sempre. Mas é aquele cara que está sempre ali movido pela grana, pelo dinheiro. É isso que é o Deus dele. Eu conheço uma pessoa assim. Diz que vai na igreja, não é daqui de Séries, não se preocupe. Toda vez que eu uso um exemplo aqui na igreja, quem que é? Será que é o fulano? Não, vocês não conhecem. Mas uma pessoa que está na igreja, diz que ama Jesus, diz que está ali presente, mas o dinheiro é o Deus dele.
O dinheiro é o Deus dele. Isso é idolatria. Fazer morrer é estar disposto, com todas as suas forças, a matar a sua fraqueza. Paulo diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora vocês são diferentes, vocês ressuscitaram em Cristo, vocês pensam nas coisas do alto, vocês são dirigidos agora pelo Senhor, é isso que motiva o desejo, o coração de vocês, vocês são agora assassinos de vocês mesmos, no caso dos seus pecados. Antes vocês viviam assim, mas agora não. Abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Ira aqui tem a ver com ressentimento, indignação tem a ver com aquelas pessoas explosivas, raivosas, estão sempre iradas. Maldade aqui tem a ver com pessoas que estão sempre dispostas a fazer o mal. A gente usa uma expressão, essa pessoa é maquiavélica. Já ouviu essa expressão? É isso. É aquela pessoa que mesmo quando ela faz o bem, tem um mal por trás ali, tem um negocinho ali. Tem algo, tem um trem ali por trás. Maledicência tem a ver com difamar, com falar mal, com mentir, com denegrir a imagem do outro. E linguagem indecente é linguagem indecente mesmo, da qual normalmente a gente não dá valor. Limpa a sua boca. Limpa a sua boca. Limpa a sua boca. Às vezes você não está reparando, mas as pessoas estão reparando em você. Rapaz, você viu tanto que aquele crentinho xinga? Você é doido? Eu achei que não podia não. Você está doido? Tanto de palavrão que aquele cara fala? Faça morrer. Faça morrer. Existe uma história muito legal de um soldado na época da Guerra Civil dos Estados Unidos. Ele estava muito sujo e por causa da guerra ele ficou infestado de piolho. E ele já não dava conta mais de viver naquela cena. Ele deu um jeito de comunicar com a sua esposa e marcou um encontro com ela para que ela levasse uma nova roupa. Ele foi até lá então, pediu para ela levar querosene. Ele se banhou de querosene para matar tudo que tinha ali nele. Depois tomou um banho, pôs uma roupa nova e pôs fogo na roupa antiga. É exatamente isso que você tem que fazer com o seu pecado. Se lavar dele, pegar o que sobrou, no caso as roupas, pôr fogo nesse trem e vestir as roupas novas. Fazer morrer não é você dar uma lavadinha. Você está entendendo? Não vou tomar uma ducha que resolve. Não. É você se limpar por inteiro, por completo. Isso é fazer morrer. E é interessante que logo no verso 12, Paulo vai dizer justamente isso, olha só. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Revistam aqui tem a ver com vestir mesmo. Então vamos lá, só para a gente não perder o fio da meada. Em primeiro lugar, como que eu devo viver o Evangelho? Pensando nas coisas do alto. Segundo lugar, faça morrer a sua natureza. E em terceiro lugar, vista-se como eleito de Deus. Você é alguém que Deus amou na eternidade, antes da criação do mundo. E agora então que você pensa nas coisas do alto, matou a sua natureza terrena, você se veste como alguém que pertence a Deus. Olha que interessante essa frase de Muller. Ele diz o seguinte: aqui não é uma mera... verso 3, de Tyre. A ideia de vestir era envolver-se com os seguintes traços de caráter, que em sua essência refletem alcançar a síntese do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, envolva essas características em torno de si, torne-se tão imerso em Cristo, tão focado nele, que você se assemelhe a ele em seus pensamentos, palavras e ações. Você tem que parecer com Jesus mesmo.
Você tem que ser igual a Ele mesmo. Não adianta você, eu já disse esse exemplo aqui outras vezes, não adianta você dizer que é torcedor do Corinthians se você usa a camisa do Palmeiras. Faz sentido? Flamengo ganhou um monte de campeonato aí, não foi? Rapaz, o que eu vi de flamenguista, eu achei que todo mundo era flamenguista. Falei, eu não sabia, todo mundo é flamenguista. Aí, sábado, eu descobri que não é todo mundo assim, porque eu não vi ninguém de Flamengo mais. É só uma brincadeira, viu? Foi só uma provocação. Só para deixar claro, eu não torço para o Vasco, aliás, eu não torço para time nenhum. Meu irmão, você se tem disposição de vestir a camisa do time que você torce, ou de ir ouvir o músico que você gosta, você tem disposição de externalizar os gostos que você tem? Faz sentido eu gostar de sertanejo, ouvir rock, defender rock e falar sobre rock? Faz algum sentido? Você não vai pensar, esse cara é doido? Faz sentido eu dizer que sou de Jesus, amo Jesus, me entendo como ressurreto nele para a eternidade, mas eu estou fazendo gol contra? Eu estou agindo como se fosse do demônio? Eu sou um cara irado, enraivecido, um cara que é maledicente, um cara que tem a boca suja, uma pessoa que faz o mal para os outros? Faz sentido, meu irmão? Vista-se daquilo que você é. A ideia aqui é que você tem uma identidade. E olha só o que é que você significa revestir do Evangelho: ter profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Olha que coisa maravilhosa! Alguém com essas características, você vai pensar que é alguém de Deus, sim ou não? Com toda certeza. Alguém que é um explosivo, irritado, xinga todo mundo, é sempre bravo com a vida, você vai pensar que esse cara entendeu o Evangelho, sim ou não? É claro que não. Ele não reflete aquilo que Cristo é. Cristo era conhecido justamente por ser manso, humilde. Essas são as características dele. É isso que nós devemos ter: compaixão pelo outro, ter bondade pelo outro. E aqui é uma coisa interessante, que todas essas características têm a ver com coisas compartilhadas com o outro. Enquanto as características ruins são algo voltado para o próprio homem, para si mesmo. Eu tenho raiva do mundo, eu falo mal das pessoas, eu tenho uma boca suja. Tem a ver com o indivíduo. Ser humilde tem a ver com o coletivo. Ter compaixão tem a ver com o coletivo. Ser bom tem a ver com o coletivo. Ser paciente tem a ver com o coletivo. As pessoas veem isso nós. Mas não só isso, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ele está falando isso para a igreja. Em maio desse ano, teve no Brasil um pastor chamado Tim Keller, talvez pastor mais influente do mundo hoje, e ele foi feita a seguinte pergunta para ele: como que a gente faz o Evangelho ser relevante na nossa cidade? Ele disse o seguinte: nessa reunião tinha 80 denominações diferentes evangélicas nesse congresso, e ele disse o seguinte: olha, vocês precisam mostrar unidade, porque se vocês mostrarem unidade, então isso vai impactar a sociedade vai ver o impacto do Evangelho em vocês, e isso vai impactar a sociedade. Eu mesmo pensei assim: ixi, então lascou. Lascou muito assim, lascou grande. Aí perguntaram logo em seguida assim para ele, falou assim: e se a gente não conseguir a tal da unidade? Como que faz para ser um Evangelho relevante? Ele falou: não tem jeito. O que o apóstolo Paulo aqui está falando é isso em outras palavras. Você imagina a sociedade começar a olhar para a igreja e dizer assim: esse povo sempre tem compaixão pelo outro. Eles brigam, mas eles se perdoam. Pai, eles têm um tal de um amor lá, um negócio assim estranho.
Sabe, eles se amam assim, ó. Chega a dar gosto de ver esse povo dessas igrejas aí. Esse é o testemunho que a gente está ouvindo? É esse o testemunho que a gente está ouvindo? E é esse o testemunho que você está dando? Você está dando? Ou você é daquele que... Ih, lá vem aquela irmã lá, meu Deus do céu. Finge que está falando comigo, finge que está falando comigo. Você está entendendo, meu irmão? Porque um instrumento somos nós. As pessoas vão ver o Evangelho através de nós. Deus comissionou a igreja para proclamar esse Evangelho. E se nós não refletirmos o caráter de Cristo, não adianta. Aliás, o mundo que a gente vive é um mundo baseado na hipocrisia, na falsidade, no discurso muito bonito, mas na ação maledicente, maldosa, ruim. Não faça isso. Eu já disse aqui, se você for fazer maldade, pelo amor de Deus, você fala o seguinte: ó, eu vou até na igreja do Petrópolis, mas eu sou mesmo do capeta. Fui lá de vez em quando, algumas vezes, mas meu negócio é o demônio. Tal, faz assim. Você mancha o nome de Cristo. Você repele as pessoas. Você humilha o nome do Senhor. Revista-se de Cristo. Seja compassivo, seja humilde, seja manso, tenha paciência. Eu sei, é difícil, não é fácil fazer isso aqui não. É por isso que o vestir aqui é algo diário também. Ao mesmo tempo que você está aqui matando o seu pecado, você está aqui se vestindo das características de Cristo. É um negócio que você faz continuamente. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Você só vai conseguir manifestar essas características de Cristo no amor que vem de Deus. Você ama a Deus? Amo. Então você necessariamente ama o próximo. Por mais chato que ele seja. Eu sei, tem pessoa muito chata. Tem gente que não é fácil de amar, não. Mas tem que amar assim também. Mesmo os mais chatos. Você tem que amar. Por causa do amor de Deus. Ele é o elo, é Ele que faz essa conexão entre nós. E aqui o verso 15, olha só que coisa interessante. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Eu sei, você já ouviu esse versículo falando de uma paz individual, mas esse texto não está falando de uma paz individual, é a paz de Cristo no meio da igreja, do corpo, que obviamente alcança você como pessoa. Pastor, mas eu odeio tanto aquele indivíduo, como é que eu vou ter paz com ele? Que a paz de Cristo, tenha paz em Cristo, que seja a paz do nosso Senhor, Ele seja o juiz, Ele seja o juiz. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Aqui ele está falando de culto, meu irmão. Só que o problema é o seguinte, você está percebendo aqui que o culto está um pouquinho, tem umas coisas antes aqui. Primeiro eu penso nas coisas do alto. Primeiro eu mato o meu pecado, primeiro eu me visto das características de Cristo, primeiro eu manifesto o amor ao meu irmão, depois o que a gente faz? Cultua. E o que a gente faz? A gente cultua, a paz que se dane, o amor que vá para o beleléu, pensar nas coisas do alto que nada, eu vim armado foi para matar meu irmão, não foi meu pecado. A gente bagunçou o coreto, bagunçou tudo. O culto é reflexo, é consequência de pessoas que estão pensando no alto, lutando para matar o seu pecado, se revestindo de Cristo e andando em amor. É consequência.
Então a gente se reúne, canta, o nosso general é Cristo e tal, e dança, né, faz a coisinha lá, pá, eu fiz ali no fundinho, foi de bola. Então, é isso. E o verso 17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Meu irmão, isso aqui é extraordinário. Porque aqui é tipo um arremate assim geral. Esqueci de falar alguma coisa, então deixa eu te falar um negócio. Tudo que você for fazer, tudo que você for projetar, tudo que você for sonhar, tudo que você for, faça em nome do Senhor Jesus, com gratidão e dando graças a Ele. Feliz. Porque essa é outra coisa que eu não entendo. Vem comigo aqui um pouquinho, olha só. A mensagem do Evangelho nos diz que esse mundo é mau, que nós somos mau e que todo mundo aqui merece ir para o inferno. É isso que a mensagem do Evangelho diz. Mas apesar de sermos mau, o mundo ser mau e todo mundo aqui merecer ir para o inferno, o próprio Deus se encarnou, morreu na cruz, pagou os nossos pecados, nos livrou da condenação eterna, nos trouxe para o reino, lembra do Colossenses capítulo 8? Nos transportou para o reino do seu Filho, Ele nos torna filho, nos torna herdeiro dos céus e nos garante a vida eterna, certo? Então alguém que era completamente lascado, condenado, se tornou alguém inocente, e não só isso, se tornou filho também, e herdeiro do céu eterno. Aí você acredita nisso de todo o coração e anda assim. Opa, me fala um pouco lá daquele negócio lá de Jesus, esses trem. Cara, é legal, Jesus é bom, ele salva a gente, né? Jesus é legal demais, Jesus. Meu amigo, você não convence ninguém disso. Nós andamos com o coração amargo, e esquecemos do que significa ter sido alcançado por esse Deus maravilhoso. Esse Deus maravilhoso mudou a nossa história. A gente devia ser o povo mais feliz da terra, o povo mais feliz da terra, alegre, positivo. O mundo vai acabar amanhã, show de bola. Estou sonhando com aquele dia assim, ó. Se for amanhã vai ser bom demais. Estou feliz com isso. Porque eu não estou andando aqui enganado não, meu irmão. Jesus já falou que esse trem é ruim, que a vida aqui vai ser ruim, que aqui é sacrifício, que aqui é dificuldade. O que está prometido é na eternidade. O dia que não vai ter choro não é aqui não, é na eternidade. O dia que não vai ter mais ranger de dente não é esse aqui não, é na eternidade. O dia que não vai ter mais doença não é esse aqui não, é na eternidade. Talvez você tenha ouvido o contrário, te prometeram tudo aqui e agora, mentir para você. Não é real isso. É na eternidade. Aqui o pau quebra. Aqui nós estamos lascados. Mas como eu sei da eternidade, tudo que eu faço para a glória dele. Eu faço bem feito, eu faço grato. Porque eu já sei que eu sou mais do que vencedor. Como se não bastasse, Paulo vai ser ainda mais detalhista. Olha só. Olha que coisa interessante. Aqui nós vamos com calma, tranquilidade, porque eu sei que... Opa, eu passei aqui já, gente. Volta aí um pouquinho. Olha lá. Então, tudo que fizer, seja em palavra, em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Beleza? Então, só recapitulando, como viver o Evangelho? Primeiro, pense nas coisas do alto. Vamos lá, primeiro. Segundo, deixa eu ajudar vocês aqui com a colinha. Segundo. Terceiro. Quarto. Boa. Então vamos lá, mulheres, faça tudo de coração. Mulheres,
Sujeitem-se cada um ao seu marido como convém quem está no Senhor. Pastor, eu gosto de tudo na Bíblia, menos desse versículo. Esse é meio assim, não gosto. Esse é meio ruim, chato. Meio ruim. Lembra, qual é o princípio? Fazer tudo para ele, certo? E aqui, Paulo vai aplicar agora nos relacionamentos. O que é isso? O que é viver o evangelho nos relacionamentos? Então, no caso das mulheres, preste bem atenção. No caso das mulheres, é você entender que você é submissa ao seu marido. E o que significa ser submissa ao marido? John Piper diz o seguinte: reconhecer a honra e a maior responsabilidade do seu marido em fornecer sua proteção e sustento. É você ver o seu marido como uma pessoa honrada, honrar ele com as suas atitudes e respeitar ele. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Mulheres estão numa roda de conversa saudável, bacana. Alguém fala do marido. E aí assim, parece que quando alguém fala, as outras sentem uma necessidade de falar também. E aí uma lá empolga, está todo mundo ali falando assim e tal, e etc. E aí tem uma lá que empolga e desce a lenha no marido. Que meu marido é um banana, meu marido é não sei o quê, é tarará, é papapá, e desce a lenha, e desce a lenha. O que você está fazendo, mulher? Você está sendo insubmissa, primeiro a Deus, porque a ordem é dele, certinho? A ordem é dele, combinado? Primeiro a Deus, segundo a quem? Ao seu marido, porque você está desonrando ele, desrespeitando ele, desrespeitando ele. Entendeu? Esse é um exemplo. Honra o marido, nem que seja assim. O pastor Cláudio Duarte, né, gosta muito de fazer umas brincadeiras. Ele tem uma história interessante sobre esse negócio de submissão. Ele disse que tinha um casal que estava numa festa uma vez, e aí a mulher que estava doida para ir embora. Aí disse que a mulher sábia, inteligente, entende o conceito de submissão, foi lá no marido e falou assim: meu bem, eu estou querendo ir embora, e é o seguinte, se você não for embora em 5 minutos, eu vou levantar e vou embora. Aí o marido falou: não, calma. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou voltar para onde eu estava, daqui 5 minutos você me chama e fala assim: vamos, mulher, vamos embora. E aí eu levanto, beleza? Beleza. Aí ela foi lá, sentou. Aí passou 5 minutos, o marido: mulher, quero ir embora para casa. Eu disse: sim, senhor, vamos embora agora. Pegou os meninos e foi embora. Nem que seja para parecer que ele manda, você está entendendo o negócio? Meu irmão, a ideia é o seguinte, preste atenção, mulher. Submissão não significa que você é menor, não significa que você é incapaz, não significa que você, sabe, tira esse pensamento feminista, psicopata, que não vem de Deus, ok? O feminismo não foi Deus que inventou, não interessa o que você goste nele, não foi Deus que inventou. Tira esse pensamento do seu coração e seja guiado somente por Cristo. Ele é maior do que qualquer filosofia, do que qualquer ideologia. Você não é menor que o seu marido, mas Deus deu uma responsabilidade para ele maior do que a sua. E você precisa respeitar, em primeiro lugar, como Deus criou essa responsabilidade. Certinho? Dito isso, agora que fica ruim, porque agora vem os maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Meu irmão, mulherada, cá para nós, pensa num homem top, que ama. O amor aqui, a palavra aqui é ágape para amor, é um amor sacrificial, porque existem palavras em grego para amor. Eros, por exemplo, tem a ver com esse amor mais prazeroso, de sexual e essa coisa assim. Ágape tem a ver com esse amor mais sacrificial, de entrega, de proteção. A palavra que Paulo usa aqui é ágape. Então, cá para nós, mulherada, pensa num marido que te ama, que sacrifica por você, que te respeita,
que te trata bem, com carinho, com amor. Vai ser difícil ser submissa a um marido desse? Sossegado, não é? Tranquilo? Beleza? Agora pensa na outra lógica. Pensa numa mulher, maridão, pensa numa mulher que te ama, que sempre fala bem de você para os outros, que te coloca lá em cima, que te trata bem, que trata você com respeito, que não grita com você, que não te xinga, não fala que você é uma porcaria de ser humano, fala que você é um cara joia, bonitão e tal. Vai ser difícil amar uma mulher dessa? É claro que não. Vocês estão entendendo qual é a fórmula de Deus aqui? A mulher tem que honrar, respeitar, entender a posição do marido e valorizar isso. E o marido tem que amar, proteger, se sacrificar pela mulher. E se o marido fizer o que ele tem que fazer e a mulher fizer o que ela tem que fazer, meu irmão, esse negócio vai dar certinho. Não vai ter mulher que vai ficar achando ruim de ser submissa. E não vai ter homem que vai achar ruim de amar essa mulher. Agora, você chega em casa, a mulher está do avesso. Você fala boa noite por quê? Que homem que vai amar uma mulher dessa, meu irmão? Você está entendendo? Respeite, honre. E cá para nós, as mulheres têm muito mais ferramentas do que os homens. Começa a tratar seu marido bem, você vai ver se não vai ser um doce. Essa carne de segunda vira filé mignon. Vira. Agora, se você bater nele de noite, não vai virar carne moída. Não vai, o trem não vai andar. Entendeu? Eu sei, tem muitas fórmulas, muitas ideologias, muitos livros de autoajuda, mas a fórmula básica de Deus é o seguinte: mulher seja submissa, homem ame. E não a trate com amargura. É a volta à ideia da raiva, da ira. Entendeu? Você sabe quando que você pode tratar sua mulher com ira, maridão? Nunca. Ah, mas meu negócio nesse dia deu tudo errado. O problema é seu. Você vai chegar dentro de casa e vai amar essa mulher. Entendeu? O dia que você estiver com mais raiva, você compra um presente e leva para ela. O dia que você estiver com mais raiva, mais irado, deu tudo errado, você chega e fala assim: ó, tá aqui esse presente, eu quero dizer que eu te amo, mas me dá 30 minutinhos quietinho, pelo amor de Deus. Ela vai dar, tranquilo. Agora, se você chega gritando, batendo porta, falando mal de tudo, não vai ter casamento que sobreviva, meu irmão. Agora, homens, porque aqui a mulher aqui é legal, que ela só é no primeiro versículo. Verso 3. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Em quê? Tudo. Pois isso agrada ao Senhor. Ah, mas minha mãe é doida, pastor. O problema é seu. Você tem que obedecer a ela mesmo assim. Obedeça em tudo, porque isso agrada. Aliás, a única promessa de Deus, que isso aqui é interessante, que é real. Eu sei que tem muitas promessas que as pessoas dizem que Deus fez aí e Ele não fez. Mas a única promessa de Deus que é real é o honrar pai e mãe, prolonga os dias da vida. Você já imaginou a importância que Deus dá para esse negócio? Se você honra o seu pai e a sua mãe, Deus prolonga os dias da sua vida. Eu nem sei se isso é tão bom assim, mas a ideia dá uma ideia de ser bom, né? A ideia, meu irmão, é de bênção, para você ver como Deus valoriza isso. E eu acredito que o inverso é verdadeiro também. Eu conheço algumas pessoas, eu tenho
parente próximo, sempre tratou a mãe assim de um jeito horrível. Horrível, desde criancinha. Horrível. Esse cara nunca deu nada certo na vida dele. Nunca deu nada certo na vida dele. Batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. E continua tratando a mãe que nem um lixo. Que nem um lixo. Filho deve obediência para o pai. Em quê? Em tudo. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Aliás, eu vou mandar fazer um cartaz lá em casa, quando Isaac começar a ler, vai ter no quarto dele assim, ó, obedeça em tudo, isso agrada ao Senhor. Isso é legal. Se quiser a ideia também, já pode ir aplicando aí. 21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Aqui eu tenho que dizer uma coisa, a palavra pais aqui refere somente ao homem. Não é pais, pai e mãe. Por que refere somente ao homem? Porque é responsabilidade do homem a sua casa, e isso inclui os seus filhos. Então, o dia que você fala assim, é essa mulher que estragou esse menino, negativo. Foi a sua negligência, a sua frouxidão, o fato de você não ter assumido o seu papel que estragou esses meninos. Entendeu? Porque a responsabilidade, maridão, ô paizão, é sua. A responsabilidade é sua. A primeira responsabilidade é sua. A mulher é auxiliadora. A mulher está ao lado, ela é correspondente, ela nunca é responsável. Nunca. E isso aplica a todas as áreas da sua casa. As finanças estão ruins, a culpa é sua. O homem é responsável. E aí, mulher, quer trocar de lugar? Vamos deixar quieto? Não, ser submisso é até bom, eu gosto. Até gostei desse negócio de submissão. Nunca mais vou falar mal desse. Aliás, é meu versículo favorito hoje. A responsabilidade é sempre do homem. E aqui, existe um autor aqui, ele enumerou, John Piper, 10 formas de você irritar os seus filhos. Preste bem atenção. Pai e mãe, né? Preste bem atenção. 10 formas que você irrita o seu filho. Primeiro. Peraí. Superproteção. Primeira forma. Superproteção. Quando você superprotege o seu filho, você irrita o seu filho. Segundo, favoritismo. Nós estudamos José esses dias, a gente viu o que esse trem de favoritismo causa na família, né? Acabou com a família. Nunca tem um filho como favorito. E não é só em palavras não, viu? Lá em casa, por exemplo, isso é claro. Eu cresci, claro. Meu pai depois vai ver essa pregação e vai achar dos mais legais. Meu pai falava, não, meu amor é igual para vocês. Mas na hora da chibatada era 10 em mim e uma na minha irmã. Que é que igual é esse? Sai fora. Então assim, não mostre favoritismo. Não mostre favoritismo. Terceiro, não deprecie o seu valor. É assustador como pai e mãe fala mal dos próprios filhos para os outros e para o próprio menino ou menina. Você é um burrinho, você tem que estudar mais. Você está entendendo que isso é pecado, meu irmão? Porque isso aqui é ordem. Não irritar os filhos é ordem. Então, quando você está irritando eles, você está pecando. Porque não é o evangelho que está guiando o seu coração, é o quê? O seu próprio coração. Quarto, não estabeleça objetivos irreais. Tem gente que projeta, meu filho vai ser astronauta da NASA. Ele não tem esse potencial todo, meu irmão. Então calma, tranquilo, relaxa. Não precisa estabelecer esse tipo de... Tem gente que frustra o menino. Hoje, quando a gente vive numa sociedade, e em séries isso é muito pior, onde toda criança tem que fazer medicina,
Aliás, é assustador. Eu trabalhava no colégio aqui, formatura de 5º ano. Aí foi ler as cartinhas dos meninos. O que quero ser quando crescer? Tinha uns 3 jogadores de futebol e 25 quer ser médico. Não tem nada de errado ser médico. Mas a motivação é realmente ajudar os outros? É isso que está motivando? Na nossa sociedade, o pessoal quer fazer medicina porque todo mundo tem um coração bom. É isso? E tem gente que fica ensinando o filho esse tipo de valor. Não faça isso, meu irmão. 5ª forma de irritar o filho: não demonstrar afeto. Não demonstrar afeto, não demonstrar amor, não demonstrar carinho. Aqui eu não estou falando que você tem que ficar pegando o menino, te amo, mamãe, te amo, mamãe, te amo. Não é isso não, meu irmão, mas tem pai e tem mãe que é fria e frio com o filho e com a filha. Não valoriza as conquistas que o filho e a filha teve. Vou dar um exemplo lá de casa, que esse eu posso, né? Uma vez eu estava meio apertado assim para terminar o ensino médio. E aí eu terminei o ensino médio, deu tudo certo, não precisei fazer recuperação. Vim todo orgulhoso para minha mãe, eu já tinha 16 anos. Minha mãe, e aí mãe, olha aqui, consegui. Fez mais do que sua obrigação. Vontade de rasgar aquele papel e falar, me bomba, pelo amor de Deus. Meu irmão, demonstre afeto. Não provendo as necessidades legítimas do seu filho. Você precisa prover as necessidades. Aliás, paizão, você é o responsável pela necessidade da sua família, tá certo? Você é o responsável, inclusive dos seus filhos. Excesso de liberdade. Hoje nós vivemos uma sociedade muito doida. Ou os pais são super protetor, ou os pais, deixa o mundo aí, vai embora. É equilíbrio, meu amigo. Você não pode ser nem super protetor e nem pode ter excesso de liberdade. Críticas destrutivas, negligência e excesso de disciplina. Excesso de disciplina. John Piper enumera essas 10 formas de irritar os seus filhos. Verso 22, nós já estamos chegando ao fim. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem a Deus. Eu sei que às vezes é assustador quando a gente lê essa ideia de escravidão aqui na Bíblia, mas a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a escravidão da época de Jesus não é exatamente igual àquela escravidão dos países colonizando a África, como o Brasil, ou coisa do tipo assim. Muitos escravos eram escravos porque eles se vendiam como escravos para pagar dívidas. Aliás, algumas famílias vendiam ou davam os filhos como escravos para pagamento de dívida. Só que tinha um negócio: o escravo não era um cara assim tão gente boa. Muitos escravos conspiravam contra os seus senhores, envenenando a comida, ou fazendo mal feito o seu trabalho, ou coisa do tipo. Olha só o que o apóstolo Paulo faz. E aí, trazendo para o nosso contexto, nós vamos usar isso aqui como um aspecto de quem trabalha, ok? Qualquer trabalho que você faça, leia dessa forma: faça com sinceridade pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, aqui mais uma vez ele retoma o verso 17, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, o cristão, aquele que tem o seu pensamento em Deus, deveria ser o melhor trabalhador que existe. É o cara que sempre chega cedo e vai embora tarde, é a pessoa que sempre é comprometida com o seu serviço, é a pessoa que sempre faz bem feito, é a pessoa que sempre se esforça. Não é o mala, sabe o mala? O pica-fumo, aquele cara que senta lá e fica jogando Candy Crush aqui no celular, o patrão chega e ele...
O cristão não, porque tudo que ele faz para quem? Para Deus. É para o Senhor. E se é para o Senhor, é como que eu tenho que fazer? O melhor que eu posso fazer. É o melhor. É o melhor, dentro das condições. Ah, pastor, mas eu trabalho num departamento, envolve 25 pessoas, e para ser o melhor, as 25 tinham que estar comprometidas, e lá não está. O que eu faço? Faça o melhor que você possa fazer. Faça o melhor que você pode fazer. Porque tudo que você faz é para Deus. Pensa só nesse impacto social, nesse impacto social. Pensa que todo cristão do Brasil, toda pessoa que professa a sua fé em Cristo Jesus, seria o melhor trabalhador, o que chegaria mais cedo, o cara que é honesto e nunca trapaceia com o patrão. Imagine isso. Você acha que isso ia impactar a sociedade brasileira? Hã? A gente vive esse cenário? Por quê? Porque não estão pensando nas coisas do alto. Estão pensando nas coisas terrenas. Não estão fazendo morrer o seu pecado, a sua natureza terrena. Não estão se revestindo ou se vestindo da eleição de Deus. Essas pessoas estão vivendo para si mesmas. E Jesus é apenas um discurso vazio jogado ao vento. Viver o Evangelho, meu irmão, começa em pensar nas coisas do alto. E aqui Paulo está sendo extremamente detalhista em como a gente vive o Evangelho. Verso 24, ele diz assim: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ah, mas meu patrão é uma porcaria, meu patrão é muito ruim, o que eu faço? Bom, hoje você tem a oportunidade de mudar de emprego, então você muda de emprego e para de reclamar. Mas enquanto você não muda de emprego, você vai ser o melhor funcionário que aquele patrão tem. Ele pode ser doido da cabeça, você vai ser o melhor que ele tem. Você entendeu? Porque você não está fazendo para ele, você está fazendo para Deus. E você está fazendo também confiando na herança. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. E não haverá exceções para ninguém. Para ninguém. Não vai ter exceção para ninguém, meu irmão. Preocupa não. Deus vai bater em quem tiver que bater. Deus vai punir quem tiver que punir. E não tem ninguém que vai sair ileso da justiça de Deus. Então, relaxa seu coração. Apenas faça o melhor, porque tudo que você faz é para Deus. Finalizando. Primeiro, o que fazer? Deseje intensamente as coisas do alto. A primeira coisa é fazer isso. Olha só. Não adianta você querer ser uma mulher submissa e um marido amoroso, se antes desejar as coisas do alto não for a prioridade da sua vida. Você está entendendo? Porque o que nós estamos falando é de uma mudança que o Espírito Santo faz em nossos corações. Não é comportamental. Ok? Não tem a ver só com mudança de comportamento. A mulher vai sair daqui agora e falar assim: não, beleza, o pastor falou lá, eu entendi e tal, eu não vou nem falar mais nada, eu vou ficar assim. Mas seu coração continua enraivecido, você continua magoado, você continua doido para matar alguém. Não adiantou nada. A mudança é no coração. E ela só acontece quando a gente entende o Evangelho. Começa pensando nas coisas do alto. Você pode pelo poder do Espírito. Por isso, faça morrer a natureza terrena pecaminosa. A coisa mais espetacular que tem de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa é que nós não fazemos isso sozinhos. Isso é maravilhoso. Nós somos empoderados, para usar uma palavra que está na moda aí, empoderados pelo Espírito de Deus. Ele está junto com a gente para fazer com que a nossa natureza terrena morra. Terceiro, se vista da sua nova natureza. Qual que é a sua nova natureza? Você é um eleito de Deus, amado de Deus, escolhido pelo Senhor Jesus. Você é povo santo. Então seja suporte, perdoa, tenha compaixão, seja paciente, humilde, bom. Busque as características de Cristo em sua vida. Quarto, seja Cristo, ficou escrito errado ali, tudo para você, sua principal e única referência. Não deixe o feminismo
ditar que tipo de mulher você vai ser. Não deixe socialismo ou capitalismo ditar que tipo de comerciante e empregado você vai ser. Porque não são ideologias criadas por homens que motivam ou direcionam o nosso coração. É Cristo. Somente Cristo. Unicamente Cristo. Cinco, viva o Evangelho em todos os níveis de relacionamentos. Todos. Marido, mulher, filho, pai, empregado, patrão. Viva o Evangelho de todo o seu coração. Uma última frase. O Evangelho real traz transformação real em toda a minha vida. É o que me define como pessoa, cidadão, trabalhador, esposo, esposa, filho e pai. A religião lida apenas com minha falsa consciência de espiritualidade que é completamente vazia. Quando você é guiado pela religiosidade, meu irmão, você está se enganando. Não, mas eu vou na igreja todo domingo, então eu sou alguém que Deus ama. Não funciona assim não. Não, mas eu sou firme lá, eu fui batizado, então eu sou Jesus aqui na veia. Não. O que acontece é a transformação do coração. Isso só acontece pelo poder do Espírito de Deus. Não tem a ver com cumprir normas ou regras. Isso não gera transformação. Por isso, viva o Evangelho real de Cristo. Seja Cristo o norte, aquele que norteia a sua existência. A sua existência. E você só vai poder fazer isso, como o apóstolo Paulo, se você já foi ressuscitado com Cristo. Se não for ressuscitado com Cristo, tem uns degrauzinhos para passar ainda. É uma necessidade de transformação do Espírito. Mas se você já foi ressuscitado com Cristo, se você compreende o Evangelho e você não vive essa realidade que nós acabamos de dizer aqui, você tem sido um mau cristão. Você tem sido alguém que tem rejeitado a graça. E isso é grave. Então, se você está fazendo isso, arrependa-se do seu pecado. Entregue a sua vida ao Senhor. E viva a realidade do Evangelho de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Deus, e agradecer, Pai, porque o Senhor escreveu essa carta por meio do apóstolo Paulo, para que nós pudéssemos entender o que significa viver o Evangelho do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo provoque os nossos corações e cause transformação em nós, ó Pai, nos capacitando para fazer morrer a nossa natureza terrena, ó Pai, nos trazendo um desejo incontrolável de pensar nas coisas do alto, de sonhar com as coisas do alto, de Cristo ser o nosso alvo, Pai. Que Teu Espírito Santo nos direcione assim, ó Deus, para que a gente possa ser o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor empregado e o melhor empregador, ó Pai. Que nós possamos ser reflexos da transformação do Evangelho verdadeiro em nossa cidade, em nossa família, nas pessoas que estão em volta de nós, ó Pai. Que elas possam olhar para nós e ver pessoas que vivem o amor do Senhor, que são pacientes, mansas, boas, suporte um para o outro, ó Deus. Não permita, ó Deus, que nós passemos a imagem errada do Evangelho do Senhor, mas que nós possamos ser instrumentos da Tua própria glória, Pai. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.